Por quê? Para eu dizer um sim, sempre tem algum não que eu estou dizendo para outra coisa. Imagina que essa aqui fosse uma caixinha grande, muito grande, e que dentro dela a gente tivesse como colocar um gato. Um gato, miau, né? Uma das gatinhas do Luiz. Aí fala assim, ai, Adriano, o que você vai fazer com a minha gatinha? Então a gente coloca aqui a gatinha do Luiz aqui dentro dessa caixinha, só que assim, é um experimento que ele é teórico, tá? Então ele demanda que a gente abstraia, tá? Então esse é o exercício. Então imagina o seguinte, que a gente vai colocar a gatinha do Luiz aqui nessa caixinha, só que nessa caixinha a gente não tem como saber se a gatinha, como é que ela tá, porque tá fechada, ó. Tá vendo? Quem fez a meditação das rosas, lembra lá do hermeticamente fechado? Né? Pois é, tá hermeticamente fechado. Então a gente não tem como saber se o que está acontecendo lá dentro. Só que nessa caixinha também tem um mecanismo, tá? E eu vou simplificar, vou falar de uma forma bem simples. Tem um mecanismo que é um veneno que ele pode ser aberto a qualquer momento, mas nós também não temos como saber. E se o veneno for aberto, significa que a gatinha vai morrer, tá? Abriu o veneno, a gatinha morreu. Não abriu o veneno, ela tá viva, porque tá tudo bem com ela lá. A questão é o veneno. Vamos partir desse pressuposto. Não tem uma questão de ficar asfixiada, nada disso. A questão é o veneno. O veneno determina se ela tá viva ou não, certo? Só que aqui eu vou, enfim, vamos entender. Eu vou trazer o primeiro, a gente vai trabalhar a partir dessa percepção da gatinha viva ou não. Sim ou não? Vamos trabalhar o sim ou não a partir do viva. Tá? Ela está viva? Sim. Ela está viva? Não. Vamos trabalhar dessa forma. Então é o seguinte: sem saber, eu não estou vendo. Eu posso considerar a hipótese de que ela está viva? Sim. Né? Ok, sim. Eu posso considerar a hipótese de que ela não está viva? Também posso. Certo? A resposta é sim, inclusive. Né? Olha que interessante. A gente está falando não, mas a resposta é sim. Sim, posso considerar que ela não está viva. Então, temos duas possibilidades. Então, essas duas possibilidades a gente usa muito na vida, né? No sim e no não. Falo sim, falo não. Quando a Cris vira e fala para a pessoa, bom, eu não quero dizer um não, mas eu vou lá e dou um preço mais alto, né? Então, eu disse o não? Não, né? Eu disse um sim disfarçado, né? Eu disse um sim que diminui a probabilidade, mas ainda assim eu disse um sim, porque eu dei um preço. Ainda mais que uma pessoa muito rica, ele vira e fala assim, tá bom, pago. E aí? E aí, Cris Barreto, como seria? Né? É interessante a gente observar isso, né? Mas tudo bem, eu entendi que deu certo, mas deu um certo ali que ainda gerou uma segunda conversa, ainda gerou desconforto, ainda gerou. Ainda, né, teve reverberações. Quando de repente você podia ter dito não, né? Mas tudo bem, mas tá ótimo, estamos aprendendo, como o Luiz disse. Nem eu, nem ele, nem nenhum de nós aqui está com tudo resolvido, está iluminado. Eu, pelo menos, estou bem longe disso. Então, estamos aqui juntos aprendendo, né? Mas vamos voltar ao experimento da física quântica. Então, temos aqui as duas primeiras possibilidades. Agora, tem uma terceira possibilidade. Essa possibilidade ela é bem interessante. Porque é o seguinte, se eu não posso ver, e se eu dissesse assim? Eu posso dizer que o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. É estranho, não é? Falar isso. Está vivo e morto ao mesmo tempo. Mas olha só que interessante. Se eu não posso ver, eu posso afirmar isso. Não tenho como ver, certo? Se eu não tenho como ver, eu posso afirmar que ele está vivo e morto ao mesmo tempo, porque são duas probabilidades que estão sobrepostas. Se eu não tenho como afirmar, eu posso considerar as duas. Então, é a partir dessa consideração de que eu posso considerar as duas, eu posso dizer, ele está vivo e morto ao mesmo tempo. Faz sentido? Dá para entender um pouquinho isso? É bem estranho, né? É bem estranho. Mas vamos lá. Vamos tentar pensar em termos de sim ou não, certo? Eu já disse que o sim é possível. Eu já disse que o não é possível. Então, se eu pegar e disser que o sim e o não ao mesmo tempo é possível, olha que interessante. Tudo é uma questão de ponto de vista, né? Quando a gente fala que por trás de todo sim tem um não, significa que o sim e o não estão juntos. Eles não estão separados.
entendeu? Por quê? Para eu dizer um sim, sempre tem algum não que eu estou dizendo para outra coisa. Quando eu escolho estar aqui, eu estou dizendo não para estar com a minha mãe, né? Quando eu escolho dizer não para, sei lá, para ir para a praia, eu estou dizendo aquele não porque eu estou escolhendo outra coisa. Então, assim, olha o sim e o não juntos, estão sempre juntos. E esse é um paradoxo que a gente vive, porque a gente costuma pensar as coisas sempre em termos de uma coisa ou outra. Mas, na verdade, a vida não é assim tão quadradinha como a gente pensa, né? E quando a gente pode se abrir a esse olhar, a partir do sim e do não, a gente amplifica muito os horizontes. Ou vai me dizer aqui, que vocês aqui, alguém já aconteceu alguma vez? Eu, enfim, já aconteceu alguma vez de alguém falar assim, Luiz Ribeiro Souza Santos, Luiz Carlos Souza Santos Ribeiro, né? Então vamos lá. Acertei, Souza Santos, não esqueço mais, Souza Santos. Luiz Carlos Souza Santos Ribeiro, né? É especialista em perguntar assim: Luiz, isso aqui faz sentido? O senhor Luiz responde: sim, em partes, mas mais ou menos, né? É um sim e não ao mesmo tempo. Ele é especialista, porque é muito comum escutar isso do seu Luiz. Porque o seu Luiz está sempre avaliando as coisas por pontos de vistas diferentes, né? Então, olha que interessante a gente poder olhar para essa verdade que o quinto chakra traz. Sabe? Que as coisas não são tão redondinhas, quadradinhas como às vezes aparentam. E aí a gente pode ter um acalento do coração, né? Para entender que assim, tá, mas, por exemplo, eu perguntei, outro dia aconteceu o seguinte. Minha mãe, ela não estava muito bem, ela já está bem, tá? Outro dia perguntaram, ela já está bem, tá? Mas outro dia ela não estava muito bem e ela mandou uma mensagem dizendo assim: Então, Adriana, eu não estou muito bem, porque eu estou indo no médico, não sei o que, não sei o que lá, tá. Aí eu falei: Tá, mas como é que você está se sentindo? Eu perguntei, né? Tá, mas como é que você está se sentindo assim, assim, assado, tá? Ah, não, é assim, eu estou me sentindo assim, assim, assado, tá? Não, mas eu estou bem. Eu falei: Jesus amado. Mas tá bem ou não tá bem? Ela, então, né? É isso que às vezes a gente esquece que na vida as coisas não são 8 ou 80, né? Ela não estava bem, mas ela também não estava morrendo, entendeu? E é isso que às vezes a gente pode considerar que tudo é uma questão de ponto de vista. Então, olha, a história lá do gato, eu dava para ir até um pouquinho além, porque aí tem uma outra etapa que é mais complexa, eu nem vou chegar lá, tá? Deixa mais para frente, quem sabe, né? Quem sabe lá no sétimo chakra a gente volta nessa história. Mas olha só. Então aqui eu não estou vendo a gatinha do Luiz. Se eu não estou vendo a gatinha do Luiz, como é que eu posso afirmar com certeza absoluta ela tá viva ou ela não está viva? Entendeu? E se ela tiver viva, mas estiver doentinha, né? Não é isso. Às vezes a gente não está vivo, mas parecendo um zumbi na vida, não é? Então, é isso aqui que a gente está buscando perceber, como às vezes a gente se perde quando a gente vai para os extremos. Porque na vida a gente varia, né? A gente varia e a gente pode ir percebendo essa percepção do sim e do não, né, como algo que a gente vai se empoderando nas experiências. Conforme a gente vai se empoderando, isso vai fazendo a diferença para que a gente possa cada vez mais ter experiências profundas, experiências que nos permitam que a gente se aproprie daquilo que a vida está nos proporcionando.